O albergue traz em letras grandes a inscrição Quentin Tarantino apresenta. O diretor mais famoso endossa assim o filme de seu colega. Endossar aqui não significa simplesmente demonstrar apoio, mas, mais importante, emprestar prestígio. Em meio ao monte de filmes de terror realizados hoje em dia, o de Eli Roth brilha mais forte por trazer em seus créditos o nome de Tarantino. A estratégia de venda, porém, não terminou aí. A violência contida no filme foi amplamente alardeada. Haveria cenas terríveis de literalmente revirar o estômago. Diversas pessoas teriam vomitado durante sua exibição no Festival de Toronto. Dessa maneira, o filme de os 4,5 milhões de fez os 20 milhões apenas no primeiro fim de semana de exibição e seguiu uma carreira de sucesso. Uma sequência está a caminho. A intriga, dupla de turistas americanos e um complementar alívio cômico islandês. Está na Europa atrás de maconha e garotas. Seduzidos por fotos de beldades do leste europeu, eles embarcam em um trem para a Eslováquia. Lá, por causa da guerra, não haveria mais homens. A descida do trem mostra aos mochileiros uma paisagem estranha, desolada. A capital da Eslováquia, Bratislava, parece totalmente desabitada a não ser por gangues de crianças que pedem chiclete. Seguindo o endereço que lhes havia sido fornecido, porém, os rapazes chegam ao albergue Harem. Lá, para todo lado que olham, veem garotas semi ou totalmente nuas, e elas estão cheias de vontade. Exatamente na primeira noite, depois de terem passado por sauna, barzinho e boate, cada um dos amigos termina com uma eurogata na cama. No dia seguinte, porém, um deles, justamente o engraçado, desaparece. O que lhe teria acontecido? Mais vai e vem e menos nudez depois, descobre-se que a cidade abriga um clube chamado Elite Hunting, para ricos que gostam de torturar e matar pessoas. O albergue e as garotas funcionavam como chamarizes para as vítimas desavisadas. O albergue vai então abandonando a atmosfera de soft porn e passa a ser um filme gore, com muito sangue e retaliação. 2 dos rapazes são brutalmente assassinados, embora só acompanhemos a execução do segundo. O terceiro, Paxton J. Hernandez, chega a ser capturado e presencia algumas barbaridades, dentre elas uma aparição do diretor japonês Takashi Miike e seu inglês sofrível, mas consegue escapar, garantindo um final feliz. É nessa segunda metade que está toda a violência de O Albergue. Menos que climas, pois não os cria. Roth está realmente interessado em chocar seus espectadores. Pouco preocupado com a forma, simplesmente joga em cena tendões cortados, olhos arrancados a maçarico e secreções repugnantes. Eli Roth chegou a insinuar em algumas entrevistas que há uma ligação entre a prostituição e a tortura dos Elite Hunters, pois são ambos comércio do corpo. Em outras, que seu filme seria uma metáfora para o que os governos fazem longe dos olhos dos cidadãos, desde a violência policial até campos de prisioneiros. Em todas, ele repete a história de que a ideia, pois o albergue é inspirado em fatos reais. Lhe veio quando viu um website tailandês que vendia justamente a possibilidade de dar um tiro na cabeça de alguém. Contudo, seria preciso suar muito a camisa para encontrar no filme alguma pretensão política ou motivação estética. Por detrás de explicações, apresentador e fama, o albergue não passa de produto dos mais ordinários. O objetivo da juventude é a endorfina. Em busca deste, 3 mochileiros, Josh, Paxton e Ollie, Derek Richardson, Jay Hernandez e Heitor Gudjonsson, aventuram-se pela Europa. O destino escolhido é Amsterdã, símbolo moderno da permissividade. Quando o limite não é suficiente, surge o convite para conhecer um albergue próximo a Bratislava. Na capital da Eslováquia, fora da disciplinada e conhecida União Europeia, sugere-se que o mundo hedonista é realidade. O albergue procura apresentar uma proposta distinta da maioria dos trabalhos do gênero. Há um esforço para desviar do senso comum, do discurso corrente de que filmes de sexo e violência não necessitam nada além de, veja só, sexo e violência para agradar. Acontece que nunca antes, e cada vez mais, sexo e violência foram tão banalizados. Nunca antes fizeram tanto parte da realidade do espectador. É cada vez mais difícil chocar,
assim como é cada vez menos incômodo mostrar por mostrar. Por isso, a tentativa de executar um enredo dinâmico em que o gênero venha acompanhado de uma história envolvente é bem-vinda. No entanto, o tropeço de Roth talvez esteja justamente no roteiro. A primeira parte de O Albergue flui com naturalidade. O tom leve e cômico é perfeito para atingir o público inquieto sentado nas salas de cinema. A produção sabe bem qual o seu alvo. Os jovens em tela são o reflexo perfeito destes. Assim, o filme consegue criar dois artifícios importantes: empatia entre espectador e personagens, e o clima a ser desfeito no decorrer da narrativa, com o intuito de chocar. As expectativas do primeiro ato não se confirmam. O que se encaminhava para uma tensão psicológica resulta em um amontoado de sustos. Sustos e sangue, muito sangue. Às vezes, é preciso admitir, um filme se prejudica mais por começar bem e definhar do que pela regular falta de qualidade. O espectador é intolerante às frustrações, a não ser o público do gore, esse subgênero do terror, do qual fez parte Peter Jackson, o regente de O Senhor dos Anéis. A tolerância é a única forma de manter o filme de Roth em pé com dignidade, enquadrado no estereótipo. Se for esse o caso, então tudo bem. Um dos mais cultuados subgêneros do terror é o chamado gore. Produções nas quais o elemento predominante é o sangue, geralmente acompanhado de vísceras, amputações e seus derivados, como o pus e outros fluidos nojentos. Aliás, a ideia aqui é essa mesma: causar asco no público, algo que já virou até sinônimo da palavra inglesa. Filme de nojeira. O Albergue é um marco na história recente dos filmes de terror. Logo após a fase de ouro das refilmagens constantes e adaptações de enredos orientais, isso não significa que as produções deixaram de acontecer quando a onda de tortura se estabeleceu. Filmes como Jogos Mortais e as narrativas que seguiam o seu estilo começaram a chegar aos cinemas. Foi uma febre, situação que reaqueceu o campo das produções de terror. No filme, a vida dos jovens mochileiros Paxton e Josh ganha novos e tortuosos contornos com uma viagem para a Europa em busca do bom e velho Carpe Diem. No trajeto, eles conhecem um islandês cheio de si, sexualmente explícito, chamado Ali. Seduzidos por relatos de outros viajantes, os rapazes decidem ir a um albergue particular numa cidade pouco conhecida da Eslováquia, local onde poderão explodir a tensão sexual que os circunda, bem como beber e farrear o quanto puderem. Tudo parecia tranquilo até que eles conhecem duas garotas extremamente sensuais, mas misteriosas: Natália e Svetlana, verdadeiras beldades do local. Eles saem com essas garotas, bebem, fumam, relacionam-se. Sexualmente, entretanto, o que parecia diversão revela-se como o maior pesadelo das suas vidas. Elas fazem parte de um esquema de sequestro seguido de tortura, bem na linha dos relatos que encontramos na zona abissal da internet, a Deep Web. São as sereias da odisseia dos extrovertidos viajantes. Graças à avalanche de críticas positivas, o Albergue foi um sucesso estrondoso. A direção de Eli Roth é competente e dialoga muito bem com a linguagem do cinema contemporâneo, haja vista que o profissional contou com a colaboração de um bom montador, um eficiente designer de produção e uma trilha sonora macabra. A participação de Quentin Tarantino como produtor também garantiu o sucesso do filme. Afinal, sangue e violência gráfica abundam nas cenas de horror. Sendo o filme de terror estadunidense, apesar de ser tecnicamente uma coprodução de 5 países, com maior número de línguas diferentes sem ter legenda, o filme apresenta 9 línguas. O Albergue faturou alto e ganhou uma excelente continuação, O Albergue 2, lançada em 2007. Com personagens bem construídos, a catarse é garantida, numa produção que combina sexo e violência numa medida insana, tendo ainda referências explícitas a filmes como Pulp Fiction e O Massacre da Serra Elétrica. Inscreva-se no canal, comente e curta o vídeo. Se possível, compartilhe, por favor. Muito obrigado.